A gente está falando, eu vou retomar um pouco aqui as características e os sintomas do transtorno de personalidade esquizotípica, que é o último transtorno desse grupo aí, né? Desse grupo que é mais esquisito, que aparece, parece muito com a esquizofrenia, só que não é da ordem da esquizofrenia, é da ordem da neurose, né? Então, na semana passada, a gente estava falando que uma das coisas, assim, dos diagnósticos, uma das coisas que a gente tem que perceber como diagnóstico diferencial em relação aos transtornos desse grupo e à esquizofrenia é que tem a certeza absoluta, né? O sujeito tem certeza na esquizofrenia, alucinação e delírio. Aqui não, né? Aqui não há. E se houver, como um dos critérios diagnósticos, a gente esquece isso e vai fazer o diagnóstico de esquizofrenia. Quais são, então, as características do transtorno de personalidade esquizotípica? Diferente do esquizoide, que não necessariamente traz no corpo a marca da doideira, o esquizotípico tem isso, né? Ele traz no corpo. Ele é uma figura que representa, né, essas ideias que são um pouco fora da normalidade, né? Da normalidade, como se a gente pudesse ser normal, né? O que nos marca como pessoas a única coisa que ele tem em comum é a nossa diferença, né? Então, mas no caso do esquizotípico, ele tem isso e se expressa no corpo, na maneira de vestir, na maneira de se comportar. Eu acho que a Marisete mesmo estava falando sobre as pessoas que são tatuadas, não sei se foi a Cris ou a Marisete que falou sobre isso. Pessoas, o cara que é todo tatuado, com os olhos tatuados, enfim, tem essa representação, né? O corpo fala sobre essas ideias, tá bem? Vamos lá. Quais são os primeiros sinais do transtorno de personalidade esquizotípica? Olha, pode aparecer na infância ou adolescente por meio de solidão, sabe o sujeito? A criança que se afasta, que não quer contato, relacionamento ruim com os colegas, ansiedade social, baixo rendimento escolar, hipersensibilidade, pensamento e linguagens peculiares, fantasias muito intensas, né? São crianças que têm uma criatividade, eu diria, né? Muito intensificada, né? Então, elas muitas vezes parecem estranhas, excêntricas, e por isso atraem provocações. E aí também são alvo de bullying, né? O esquisito da escola, olha aquilo. E ser alvo de bullying, de implicâncias lá na escola, faz com que todos esses sintomas piorem. Ele mais e mais ele vai se isolar, mais e mais ele não vai querer contato, vai se achar esquisito. Na maioria das vezes, né, é muito mais diagnosticado no sexo masculino. Como eu falei para vocês, já falei, venho falando, quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente não pode fazer diagnóstico de transtorno de personalidade em crianças, porque as crianças ainda não estão com a personalidade formada, por isso que não se faz. Mas a gente percebe os primeiros sinais lá na infância e ou adolescência. Quais são as possíveis origens do transtorno de personalidade esquizotípica? O que pode... qual é o esquema principal aí, né? O isolamento social e a alienação é o esquema principal nesse transtorno de personalidade. E o que acontece aí nesse esquema de isolamento social? As pessoas acreditam que são muito diferentes das outras, todo mundo é diferente, né? Já falei, o que nos une é essa diferença. Mas as pessoas, elas não se sentem incluídas. Essas crianças, quando começam lá na infância e adolescente, elas não se sentem incluídas, não sentem que fazem parte do grupo.
A sensação é de estranheza, sabe? É um isolamento, é como se eles olhassem de fora, né? Eles olhassem de fora e não se sentem pertencendo, não se sentem pertencendo. Quais são os comportamentos típicos? Eu estava agora mesmo falando com a minha paciente, que também é estudante de psicologia, que o esquema ele sustenta o transtorno, né? É o esquema que sustenta o transtorno. Dependendo da constelação esquemática, o sujeito vai ter um transtorno ou outro. Tá bem? Então, quais são os comportamentos típicos, né? Permanecem à margem, né? O sujeito está sempre à margem, né? Se sentem sozinhos. Realizam atividades solitárias, preferem as atividades solitárias, sabe? Dão sempre desculpas para não participar, preferem fazer trabalhos sozinhos. E dependendo do grau do esquema de isolamento social, eles podem fazer parte de uma subcultura. Eu lembro de ter falado sobre isso um pouco aqui, não sei se foi aqui ou se foi em outro lugar, mas eu acho que eu falei um pouco sobre isso. Eles fazem parte de uma subcultura. Houve uma época aí que, nos anos 80, eram os punks, os emos, não é? São essas pessoas... A Márcia parece que me fez até uma pergunta sobre isso, não lembro, mas faz parte, eu não sei se foi aqui, né? Mas foi também, estou falando de novo, estou refalando. Mas eles fazem parte de uma subcultura. E isso é até positivo quando eles conseguem fazer parte de uma subcultura, porque pelo menos de um grupo eles participam. Isso é melhor que nada. É melhor que não participar de grupos, né? Então, mas a sensação é de que eles são alienados de um grupo social mais amplo, tá? Então, qual é a origem desse esquema e, portanto, desse transtorno, né? Porque para ter esse transtorno, ele precisa ter um conjunto de esquemas, tendo esse como principal. Qualquer pessoa que cresce se sentindo diferente pode desenvolver esse esquema. Exemplos: superdotados, membros de famílias famosas. Lembram dos filhos do Michael Jackson? As crianças andavam com um lenço e tal, e ele fingia que, né? Aquilo tudo já começava ali a delinear. Eu não sei como é que essas crianças estão hoje, já estão adultos, inclusive, né? Não sei se desenvolveram um transtorno, tá? Não é certo. Porque ele foi tratado dessa forma, ele vai desenvolver um transtorno de personalidade. Não, dependendo do temperamento, a criança pode ser criada num lar extremamente esquisito, extremamente nocivo, muitas vezes, e mesmo assim não desenvolver um transtorno de personalidade, porque o seu temperamento vai salvá-lo dessa situação. Tá bem? Outra possibilidade, né, de desenvolver um transtorno de isolamento, um esquema de isolamento social. Indivíduos muito bonitos ou muito feios, homossexuais, pessoas de minoria étnica, filhos de alcoólatras, né, porque eles se sentem inadequados, eles vão crescendo se sentindo inadequados, sobreviventes de traumas, como guerras e tudo mais, portadores de deficiências físicas, órfãos ou adotados e membros de uma classe muito superior ou muito inferior à do entorno. Por exemplo, o cara que é o filho do zelador de um prédio de luxo, né? Ele pode se sentir, ou então ele ganha uma bolsa para estudar numa escola de gente rica e ele é pobre. Uma outra coisa, qual seria aqui o objetivo do tratamento, né? O que a gente pode fazer? Fazer o paciente compreender que não é tão diferente das pessoas assim, e se
forem tão diferentes, não há problema, porque eu volto a dizer, o que nos marca, né, como indivíduos, o que nos marca, o que a gente tem em comum, é que a gente é diferente. E aí, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode ajudar esse sujeito? Estimulá-lo a procurar a sua turma. A sua turma. E como é que a gente utiliza, né? Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar? Eu volto a dizer o quanto a psicologia positiva é importante, as técnicas produzidas com o olhar da psicologia positiva é importante para isso. Porque uma das premissas dessa nova ciência é orientar o sujeito, dizendo que ele é um ser único, que ele não se iguala. Então, quando a gente pega os conceitos de talentos, né, de pontos fortes, que são talentos com técnicas e habilidades, enfim, quando a gente fala sobre forças de caráter, quando a gente vai trabalhando esse indivíduo na sua integridade, né? Ele vai se tornando um ser mais inteiro do que ser despedaçado aqui com transtorno de personalidade esquizotípica. Então, a psicologia positiva nos dá ferramentas para que a gente trabalhe essa pessoa, para que ela entenda, né, que ela é um ser único e que não há problema nenhum em ser diferente. Eu falei da janela de Johari na outra vez, não falei? E dos exercícios todos derivados da janela de Johari. Lá no caderno de exercício, quem fez agora ganhou o caderno de exercício, né? Quem está na turma agora ganhou o caderno de exercício. Tem um monte de atividade pautado na janela de Johari, que é maravilhoso. Tá bem? Então, Então, esse é o transtorno de personalidade esquizotípica. Agora, a gente já vai passar, depois a gente dá um tempinho. Já falei que esse não é o transtorno mais comum, é até raro aparecer no consultório, né? Mas eventualmente aparece.